Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num mosaico meio maluco, sabe? Sobre como a humanidade interage com aquelas forças profundas que a gente simplesmente não consegue ver. Desde o início dos tempos, a nossa espécie vem sendo moldada, guiada e, sejamos honestos, até assombrada por coisas que escapam totalmente à nossa visão. Então a ideia aqui é desvendar essas forças invisíveis. Vamos passar por registros históricos, dar uma olhada em dados científicos super rigorosos e chegar até as barreiras ocultas da nossa era moderna. Preparados? Então, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com Encontros com o Divino, passa para a ciência dos gases invisíveis, dá uma parada nos fantasmas e ar tóxico e termina lá no vazio digital. Vamos nessa? Ponto número 1. Encontros com o Divino. Vamos ver de forma imparcial como textos antigos descrevem aqueles encontros espirituais invisíveis que acabaram mudando o curso da história. Para começar, textos históricos islâmicos trazem a caverna de Hira. Esse era um lugar de isolamento total, no alto de uma montanha super íngreme. Foi justamente nesse cenário remoto que, lá no ano 610 da nossa era, o profeta Maomé teve uma revelação repentina trazida pelo anjo Gabriel. E os registros batem muito nessa tecla do impacto físico esmagador que esse encontro teve. Imagina só, algo invisível dominando todo o horizonte e literalmente dando início a uma nova era. E a gente vê algo bem parecido nos registros teológicos sobre a vida de São Paulo. A história conta que um evento completamente inesperado mudou o jogo todo. Em 35 d.C., na estrada para Damasco, ele teve uma visão súbita e ofuscante de Cristo. Foi um único momento de contato com o divino, mas que alterou de vez a trajetória de toda a história ocidental. E olha só que detalhe interessante sobre essa questão. Os textos da Enciclopédia Católica enfatizam que foi a própria visão, o encontro em si, que gerou a fé de São Paulo, e não o contrário. Eles rejeitam a ideia moderna de que uma fé prévia teria causado alucinações. Ou seja, a visão veio primeiro. É uma dinâmica quase idêntica à chegada inesperada do anjo lá na caverna de Hira. Em ambos os casos, a narrativa de forças externas inegráveis que simplesmente invadem a realidade humana. Certo, tópico 2. A ciência dos gases invisíveis. Saindo um pouco dessas visões espirituais da antiguidade, como é que a humanidade interpreta o invisível quando a gente fala do mundo físico em tempos mais recentes? Bom, a resposta leva a gente para uma área da ciência bem sombria. A ciência revela que o monóxido de carbono é basicamente uma ameaça terrível. Sem cheiro, sem cor. Diferente da fumaça, ele não irrita os olhos, não avisa que está ali. Quando inalado, ele cria o que chamamos de carboxiemoglobina, gerando uma privação absurda de oxigênio no corpo. A famosa hipóxia. O cérebro e o coração são os primeiros a sentir o golpe dessa asfixia silenciosa. E esses números ilustram perfeitamente o tamanho do perigo. O monóxido de carbono se liga à nossa hemoglobina de 200 a 300 vezes mais forte do que o próprio oxigênio. Colocando isso em termos práticos, uma vez que esse gás cai na corrente sanguínea, ele simplesmente expulsa o oxigênio vital, tranca as portas das nossas células e leva o corpo a uma deterioração muito rápida. É de arrepiar, né? O dióxido de carbono, o CO2, é outra dessas forças invisíveis que não brincam em serviço. Dados da Agência de Proteção Ambiental detalham como concentrações específicas desencadeiam efeitos perigosos na nossa saúde. Uma exposição de 7 a 10% já causa inconsciência em poucos minutos. Passou de 10%, aí já entram tonturas fortíssimas, espasmos e a perda de qualquer atividade voluntária. Então, o grande ponto aqui é a letalidade absoluta das altas concentrações, 34%. Essa é exatamente a concentração recomendada em sistemas industriais de supressão de incêndios baseados em CO2. Nesse nível, o gás é letal quase que de forma instantânea. É a prova definitiva do poder devastador de uma coisa que a gente nem sequer consegue enxergar. Agora, quando a gente compara os tipos de exposição, o contraste é bem perturbador. Níveis altos causam coma e morte imediata, certo? Mas a exposição contínua e de baixo nível, essa causa efeitos neurológicos bizarros. Começa com uma dor de cabeça, evolui para pavor, delírios e alucinações super nítidas. É como se o invisível começasse a brincar com a mente humana antes de fato, atacar o corpo. E não para por aí. Os relatórios de toxicologia também apontam outras ameaças que flutuam pelo ar sem ninguém notar, tipo o sulfeto de hidrogênio. Juntos, esses compostos formam um verdadeiro exército invisível. Eles já assombravam a humanidade muito tempo antes da gente inventar equipamentos para conseguir medi-los ou sequer entender o que estava acontecendo.
Isso nos leva ao tópico 3, fantasmas e ar tóxico. Vamos ver como tudo isso se conecta com um capítulo totalmente inesperado e fascinante da nossa história: os famosos fantasmas da era vitoriana. Prestem atenção nessas palavras de um relatório toxicológico histórico. Isso escancara uma realidade brutal. Antes da toxicologia moderna existir, as vítimas de envenenamento por gases eram frequentemente encontradas mortas sem nenhum ferimento no corpo. O resultado? Essa ameaça química era automaticamente confundida com magia, bruxaria, maldições ou forças sobrenaturais. Fazia todo sentido para a época. Ali no século XIX, começo do século XX, ocorreu uma grande revolução tecnológica: o uso em massa da iluminação a gás, derivado do carvão. Foi um avanço incrível, claro, mas que bombeava gás cheio de monóxido de carbono direto para as casas e teatros. O grande problema eram os pequenos vazamentos, que liberavam doses contínuas e invisíveis dessa toxina nas residências da era vitoriana. E para entender o impacto disso na prática, olha que loucura essa investigação que rolou em Boston, em 1913. Tinha uma casa que todo mundo jurava que era assombrada. O pessoal acordava paralisado, sentindo um peso em cima do corpo e tendo alucinações noturnas terríveis. Quando o investigador Frank Schneider Jr. foi checar, nada de espíritos. Era só uma fornalha com defeito vazando monóxido de carbono nos dutos de ar. As alucinações aterrorizantes eram, no fim das contas, sintomas puramente físicos de envenenamento. O impacto cultural de tudo isso é de cair o queixo. Tem historiador que especula que o clássico terror gótico, com toda aquela paranoia, pavor e instabilidade mental das obras do Edgar Allan Poe, bate perfeitamente com os sintomas neurológicos da exposição ao gás de carvão comum na época. É quase irônico pensar que o ar tóxico e invisível pode ter ajudado a escrever os maiores clássicos do horror. O que nos traz ao nosso quarto e último tópico: o vazio digital. Uma transição direta desse invisível físico e espiritual para os bloqueios bem literais da nossa era moderna. No mundo onde a informação é a força vital, essas exatas palavras atuam como um verdadeiro artefato moderno. O código de erro 404 representa uma barreira total, uma parede invisível impedindo o acesso a uma informação que não se pode tocar ou ver fisicamente. É o vazio de dados, um limite cibernético onde a realidade digital que a gente procura ou nunca existiu ou foi erradicada. E seguindo a mesma lógica, o erro 403 significa uma restrição ativa. Pensem nas fronteiras invisíveis que a humanidade sempre teve, impedindo as pessoas de entrar em locais sagrados ou perigosos. Esse erro é basicamente o muro digital da nossa época. Ele corta a conexão na hora, de repente e sem cerimônia. É como chegar até a porta e uma força invisível proibir a entrada. Bom, para fechar nossa análise, eu deixo essa pergunta no ar. A gente viu como anjos, gases tóxicos e algoritmos de servidores têm ditado os rumos da nossa experiência coletiva ao longo do tempo, seja no plano espiritual, nos perigos ocultos da ciência ou nas paredes rígidas da internet. Então, o que mais está escondido? Que outros elementos invisíveis estão, neste exato segundo, moldando silenciosamente a realidade de todos nós? Fica aí o convite para prestarmos muito mais atenção naquilo que não se consegue enxergar. Um grande abraço e até a próxima!